Olá, eu me chamo Franco e sou o diretor do Museu da Diversidade Sexual, que no momento está fechado para colaborar com o isolamento social tão necessário para a gente combater a pandemia de Covid-19. Então a equipe do museu resolveu compartilhar com vocês dicas de atividades. E nessa primeira série a gente vai falar sobre os livros que marcaram as nossas vidas. E o meu é esse aqui, Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, uma obra fundamental que inclusive foi tema de uma exposição lá no museu. Ela conta a história da população LGBT, da colônia até a atualidade, porque sem memória a gente não tem futuro. Eu escolhi um livro da filósofa estadunidense Judith Butler. Ela é uma referência importante nos estudos de gênero sob uma perspectiva queer e a gente usa muito no museu. O livro que eu escolhi é esse daqui, Corpos em Aliança e a Política das Ruas, foi publicado em 2018 e na verdade são 6 ensaios dela, publicados mais ou menos na última década. Eu destacaria em especial o ensaio de número 4, no qual ela vai falar como esse mundo desigual produz reflexos nos corpos e como esses corpos desiguais e muitas vezes em situação de vulnerabilidade necessitam de suporte e proteções coletivas. Ao meu ver, o museu pode ser um grande aliado nesses processos e eu acho que é isso. Eu vim aqui deixar uma dica de leitura para vocês e a leitura que estou fazendo no momento, que é Olhares, de Claudia Wonder. Você sabe quem foi Claudia Wonder? Claudia Wonder, ela foi um ícone trans travesti dos anos 80. Foi madrinha do festival Mix Brasil e também foi uma grande colunista da revista G Magazine, claro, uma ativista militante da época. Nesse livro, traz uma coletânea de artigos de aventuras, tristezas, embates, desafios que ela teve que se enfrentar na sua jornada. E eu estou usando dessa leitura como referência para vários pontos que a gente vive hoje ainda. Não sei se está disponível na internet, mas é incrível essa leitura e deixo aqui como dica para vocês. O livro que eu vim indicar é esse aqui, Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista, que é da Guacira Lopes Louro, que é super referência pra gente no museu. Nessa obra, especificamente, a Guacira ela vem nos mostrar o quanto o conceito de gênero ele é construído historicamente, socialmente, a partir das características biológicas do sujeito. E como isso é tratado de forma dicotômica, né? Essa oposição binária. E o quanto é importante e complexo nós desconstruirmos essa ideia polarizada de gênero. Porque é a partir daí que surgem as violências, os preconceitos, desigualdades. E eu super recomendo. O livro que eu escolhi para essa quarentena é esse aqui, O Papel de Parede Amarelo, que foi escrito pela Charlotte Perkins Gilman, por vários motivos, mas para a gente falar especificamente sobre o movimento feminista, que hoje em dia ele se tornou interseccional, e repensar, por exemplo, nas atividades que a gente tem desenvolvido no museu, né? Eles usam da metáfora do papel de parede amarelo para falar sobre um transtorno psíquico que ela sofre, que é a histeria. Deem uma lida, repensem sobre o papel da mulher na sociedade, principalmente nesse momento de quarentena. Se cuidem. Hoje eu tô aqui para indicar um livro super importante na minha formação, que é a História da Sexualidade, do Foucault, primeiro volume, né? O subtítulo é A Vontade de Saber. É um livro que trabalha muito a construção da sexualidade, da forma como ela é vista hoje, um grande marco conceitual, um clássico para se compreender e para se estudar as chamadas sexualidades periféricas, né, ou sexualidades dissidentes. Um livro que é muito importante também para entender a sexualidade não só como um mecanismo de controle da sociedade, mas também como um mecanismo de poder a partir dos discursos, enfim, a partir de diversas articulações possíveis. O livro que eu indico se chama O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Basicamente, a história trata a respeito de David, que é um americano que está em processo de noivado. Só que a esposa dele não sabe muito bem se ela quer ou não casar com ele, então ela decide passar uma temporada na Espanha.
Nesse processo, o David, ele vai para Paris e ele acaba conhecendo o Giovanni. O David começa a se questionar em relação à sexualidade, à própria sexualidade, a descobrir uma bissexualidade escondida. James era negro e ele não conseguiu abordar a questão racial nesse livro, porque ele falava que era muito difícil tratar a respeito do racismo e ainda mais difícil ainda tratar a respeito da sexualidade. Estou aqui para compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo que chama Traduzindo África Queer, que foi publicado no ano de 2013. Um dos capítulos que eu amei é o capítulo que se chama Um Ensaio, traz a vivência de David Kato. David Kato foi um professor ativista em luta da comunidade LGBT. Ele foi assassinado dentro de sua casa antes do livro ser publicado. Quantas pessoas que morrem pra gente existir, pra gente falar, por exemplo, pra gente estar aqui compartilhando com vocês esse livro. E aí eu faço essa reflexão sobre o nosso público fiel que frequenta o MDS, que é principalmente essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Aonde essas pessoas estão? Aonde os nossos amigos estão?